Bom dia a todas, bom dia a todos. O sisteminha acaba de dizer que nós estamos gravando a nossa aula 14 do curso de Direito Administrativo 1 aqui da PUC Campinas. Eu vou compartilhar a tela para a gente ver algumas coisas interessantes. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, se é que eu vou conseguir, acho que eu consigo. Acho que vocês estão vendo o compartilhamento da tela. Eu tenho um canal no YouTube onde eu coloco todas as aulas, tá? Já está subida lá, inclusive a aula 13, tem também a aula 12, e tem até umas aulas lá da pós-graduação, mas as da pós-graduação estão restritas ao público da pós. Mas as aulas que eu lecionei para vocês estão todas lá, sem restrição alguma. E assim, ninguém abriu, ninguém viu, mas vocês têm acesso ao streaming da PUC Campinas, mas de qualquer forma mostro para vocês que eu estou subindo todas as aulas naquele streaming. Vocês estão vendo o texto da aula Teoria dos Órgãos ou da Imputação Volitiva? Vocês estão enxergando essa tela? Estamos sim, professor. Perfeito. Estamos sim. Perfeito, eu faço essa pergunta porque eu descobri vendo um vídeo que quando a gente compartilha uma tela, de repente não é a tela que a gente acha que está compartilhando, que está sendo compartilhada. Eu vi isso outro dia numa mensagem que me mandaram e eu fiquei preocupado, porque parece que vocês têm acesso a outras telas além dessa que eu estou mostrando. Ou, de repente, é um problema de people, né? Aquela pecinha que fica entre o teclado e a cadeira, mas eu vou aprender a mexer com isso e, de qualquer forma, não tem nada complicado aqui, eu não estou escrevendo nada de errado durante a aula, tá tudo certo. Vamos lá, nós estamos falando sobre a administração pública e nós estamos falando sobre a estrutura da administração. Na verdade, a estrutura orgânica do poder executivo, mas essa estrutura também serve ao poder legislativo e judiciário, serve ao Estado como um todo. O Estado, ele foi construído, ele foi concebido desde Thomas Hobbes, lá quando escreveu Leviatã, como uma estrutura formada por órgãos, uma analogia aos órgãos do corpo humano, né? Cada órgão com uma determinada função para funcionar de um determinado jeito e obter a maior eficiência possível naquilo que faz. O Estado também teria uma estrutura orgânica para que cada órgão pudesse realizar atividades com mais eficiência, com um direcionamento mais aprofundado. E a ideia da teoria dos órgãos ou da imputação volitiva é que cada órgão, ao realizar as suas funções, ele realiza as funções dos agentes públicos vinculados àqueles órgãos, ou àquele órgão. E ele realiza as funções cuja competência é por lei atribuída àquele órgão ou a quaisquer pessoas físicas, quaisquer pessoas de carne e osso vinculadas àquele órgão, mas toda a atividade realizada organicamente é atribuída, entre aspas, agora, à vontade da pessoa jurídica, à vontade do Estado. Por isso que a Tufano-Guerre que disse que instituiu-se a teoria do órgão, a teoria da imputação volitiva, e por essa teoria, a vontade da pessoa jurídica Estado deve ser atribuída aos órgãos que a compõem. Imputa-se, atribui-se a vontade do Estado ao órgão, ainda que a ação tenha sido feita pelos agentes públicos. Como o órgão é despersonalizado, ele não pode agir. Pessoas jurídicas não possuem corpo físico para agir. A ação sempre será realizada por pessoas físicas, mas a ação é imputada à pessoa jurídica. Eu vou dar um exemplo aqui na nossa realidade. Letícia, já que você mandou tudo certo para mim, vou fazer pergunta para você. Você vai receber o diploma de algum professor ou você vai receber o diploma quando você se formar da instituição PUC? Ih, a Letícia foi embora e não me ouviu. Travou aqui, professor. Você ouviu a pergunta? Não, travou, ficou cortando. Beleza, vou fazer a pergunta de novo. Você vai receber o seu diploma ao final do curso da PUC ou de um outro professor da PUC? Da PUC. Muito bem. Quem tem a possibilidade de te conceder o diploma, de te atribuir o diploma, é a instituição a qual você se matriculou. Mas a PUC faz alguma coisa? Se bobear, quem vai expedir o diploma vai ser alguém da secretaria, alguma pessoa de carne e osso lá da secretaria. E ela só vai fazer isso se professores, que também são pessoas de carne e osso por enquanto, realizarem aulas e fizerem avaliações e considerarem, declararem, julgarem que vocês têm condição de ter notas compatíveis para aprovação e no final, com todas as aprovações, com todos os créditos, a PUC, a instituição a qual você se vincula para fins de desenvolvimento dos seus estudos, te concede um diploma.
Mas veja, nenhuma ação foi feita pela pessoa jurídica, porque a pessoa jurídica ou a entidade de ensino, a instituição de ensino, ela não possui mãos, não possui braços, ela não possui condição física, material de fazer qualquer coisa. Pessoas físicas realizam essas funções, realizam essas atribuições, e tudo que é realizado pelos professores ou pelos funcionários em geral da PUC, tudo isso é atribuído à própria PUC e, ao final, ela realiza uma declaração, na verdade não a PUC, mas alguém que a represente juridicamente, vai assinar, vai declarar que você tem um diploma que te confere o grau de bacharel ou bacharela em Direito. A PUC não faz nada, mas tudo o que é feito como se a PUC fizesse. Não sei se eu me fiz entender. É meio doido, é meio abstrato demais, mas eu vou fazer um outro exemplo. Um juiz qualquer, uma juíza qualquer, quando declara a procedência ou improcedência de um pedido, quando declara que alguém deve ser condenado criminalmente e seu nome lançado no rol dos culpados, por mais que aquele juiz ou juíza goste de declarar procedência ou declarar a culpa de alguém, não é aquela pessoa física que faz aquilo, mas atribui-se que aquela força violenta da sentença é do Estado juiz e não do juiz, da juíza, pessoa física. Alguém naquela função deve exercer aquela ação e aquela ação é atribuída ao Estado e não atribuída àquelas pessoas. Esta é a ideia da teoria dos órgãos ou teoria da imputação volitiva. Não importa quem realize as funções, essas funções são atribuídas ao Estado em cada uma das circunstâncias em que aquela declaração de vontade é realizada. Aquela declaração de vontade é realizada como se fosse do Estado e não como se fosse da pessoa física que está ali naquela condição. As pessoas, elas têm competência na medida em que têm essa competência atribuída a elas por sua vinculação ao órgão público que possui essa competência para realizar ações em função do Estado. Ok? E aí nós temos várias teorias de caracterização do órgão e eu acho que não é preciso a gente ficar tratando como é uma, como é outra. Eu realmente prefiro deixar essa aqui, ó. O órgão público é um feixe de competências, ou, como diria o Carvalho Filho, é um círculo de poder, é uma estrutura prevista em lei a partir da qual competências são atribuídas para a realização de funções. E, para se tornar efetiva a vontade do Estado, há que haver o exercício dessa função por agentes que atuam no órgão. Eu não gostei muito dessa força aqui, eu usei uma expressão que não é muito adequada, mas é o Estado que realiza aquelas funções. É como se o Estado atribuísse, imputa-se ao Estado todas as atividades que foram feitas pelos seus agentes. E aqui a gente entra na classificação dos órgãos públicos mais aceita que existe. Classificação não é algo exato, classificação não é algo que permite a compreensão completa de todas as circunstâncias, mas ela resolve problemas práticos. Nós classificamos coisas, bens, objetos, até pessoas, exclusivamente para fins de organização, para fins de administração prática das coisas. Eu vou melhorar isso. Você pode classificar, vamos imaginar que você tenha, você seja velho, você seja antigo e você goste de CDs ou LPs para ouvir música. Né? No mundo em que existe streaming, no mundo que existe computador e tecnologia 5G, é meio difícil encontrar pessoas que tenham CDs ou LPs, mas vamos imaginar que você tenha livros na sua estante. Você pode classificar os livros do jeito que você quiser. Você precisa estabelecer um critério para classificá-los, para que essa organização faça sentido para você. Letícia, você tem livros aí na estante da sua casa? Eu tenho alguns bem antigos. Você tem livros antigos? Não antigos do meu pai, livro de quando eu era criança, quando eu tinha 12, 13 anos. Puxa, que legal. E você coloca todos na estante. Qual é a ordem que você escolheu para colocá-los na estante? Qual o critério? Aqui no meu quarto, eu fui pela cor. Fui colocando pelos tons. Comecei por verde e terminei por vermelho. Uma decoradora nós temos aqui.
Muito bom. No quarto ao lado, que são os livros de direito, eu coloquei pela matéria. Então, civil, depois penal. Certo. Bom, você acabou achando uma classificação com base nas disciplinas. Uhum. Ok. Vamos imaginar o seguinte: se você tivesse LPs ou CDs, você os colocaria em ordem segundo qual critério? Gênero musical? Então, a gente tem aqui também. A gente tem CD de música e de DVD de filme. Meu Certo. pai separou por gênero musical. E os filmes eu separei os que eu gostava mais de assistir. E deixei os que não estão funcionando no fundo. Sim. Você concorda comigo? Você tem irmãos? Não. Não. Bom, então vamos imaginar que seu pai é mais teimoso que você e ele na cabeça dele, ele tem um critério de organização dos CDs e dos LPs melhor que o seu. Então ele vai lá e muda toda a ordem que você havia colocado, porque na opinião dele, o critério que ele utilizou para classificar e organizar os CDs é muito melhor que o seu. Aí você não concorda com ele, você vai lá e coloca tudo na ordem antiga de novo. Isso já aconteceu com você? Já. Pois é, acontece comigo também todo dia. Todo dia não vou dizer, mas toda semana. Eu arrumo minhas Uhum. coisas e quando eu vou ver, tá arrumada de outro jeito, porque minha esposa entende que tem um critério. O critério dela é muito superior ao meu, e eu tenho. Bom, você deve ter esse problema com seu pai. Sim. Veja, o critério de classificação, o critério de organização, é um critério baseado em juízo de valor. Não existe um critério objetivo para dizer o seguinte: esse critério aqui de organização de classificação é definitivo. Os antigos tinham um critério, eles entendiam que assim, praticamente todas as civilizações antigas do Oriente Próximo entendiam que tudo no mundo existia a partir de 4 elementos: fogo, terra, água e ar. Se você for para a China, você vai ver que existiam algumas civilizações no Oriente Distante em que, além desses 4 elementos, havia um quinto. Os 5 elementos não é o amor não, tá, gente? Isso aí é filme, filme francês. O quinto elemento, além do fogo, terra, água e ar, era a madeira. Você pega algumas classificações de peixes pelos antigos, e golfinhos e baleias eram classificados como peixes. Em algumas civilizações antigas, morcegos eram classificados como pássaros. Qual o critério de classificação? Se está nadando é peixe, se está voando é ave. Veja, eu não estou dizendo para você que é certo ou errado, é apenas uma forma de classificar. E para os antigos funcionava bem. Aí vieram os biólogos, identificaram que o mamífero é uma coisa, que peixe é outra, que são animais completamente diferentes em termos biológicos, etc. Mas é outro critério de classificação, mais profundo, etc. Mas se você chegar para uma criança e falar assim, não, para mim está nadando é peixe, para mim está voando é pássaro. E veja, a vida continua do mesmo jeito, a não ser, claro, que você tenha que fazer uma prova de taxonomia ou taxonomia. Mas o critério é baseado em juízo de valor e socialmente se define qual é o valor aceitável para se fazer de um jeito ou fazer de outro. Então eu estou dizendo que essa classificação que eu vou apresentar para vocês de órgãos públicos é uma classificação que resolve problemas, é uma classificação aceita doutrinariamente, aceita jurisprudencialmente, porque ela é muito prática, ela resolve muitos problemas, mas ela não é perfeita. Nenhuma classificação é perfeita, porque ela nunca é baseada em critério objetivo pleno, é sempre baseado em juízos de valor que tentam resolver a coisa da melhor maneira possível. Por exemplo, eu tenho dificuldade no gênero musical para colocar o Queen em algum lugar, ou colocar o Michael Jackson, depois que ele saiu do Jackson 5, em algum lugar. Eu não sei que tipo de música é aquela dentro das classificações. Eu não sei se o Queen toca rock, embora também haja música de rock. Eu não sei qual é o gênero musical do Queen. Eu não sei qual é o gênero musical do Michael Jackson. Mas onde eu colocaria? Eu colocaria o mais próximo no meu toca-discos, porque são artistas que eu gosto de ouvir. Mas vamos dar um outro exemplo. Eu não sei se Renato Teixeira, um cantor brasileiro, você pode ser colocado como música caipira, você pode ser colocado como música sertaneja. Eu realmente não sei qual é o gênero musical mais próximo para colocar. Isso também não importa. Se você gosta, se você não gosta, você vai ouvir. Por que eu estou dando essas informações? Vamos lá ler. Repito a classificação clássica de Eli Lopes Meireles. Se a síntese ficou falha, a responsabilidade é minha e não do autor.
E o critério de classificação, ou seja, o juízo, assim, eu para classificar os órgãos públicos, eu vou usar a posição desse órgão na estrutura estatal. Qual é a posição que cada órgão ocupa na escala governamental ou administrativa? Ele poderia ter utilizado qualquer outro critério, mas ele utilizou este. Onde o órgão público estiver, é onde... vamos cancelar aqui um pouquinho, terminar o compartilhamento de tela. Vamos fazer o seguinte, a ideia dele é falar o seguinte, existe uma estrutura hierárquica de superior para subordinados, e eu, nessa estrutura aqui, de superior para subordinados, eu vou identificar onde ficam os órgãos, e dependendo da posição desse órgão nessa estrutura, eu vou dizer, segundo a minha classificação, qual é a melhor classe ou melhor nome para dar para esse órgão. E o primeiro deles é o chamado órgão independente, que fica aqui no alto dessa estrutura hierárquica estatal. E aí, nós temos algumas definições, algumas do Eli Lopes Meirelles, outras de outros autores. Opa, acho que é melhor eu compartilhar a tela de novo. E são órgãos originários da Constituição. Eles já estão presentes na Constituição do Estado desde 1988. E eles representam os poderes do Estado. Nós temos o órgão independente que administra, que é a cabeça, é o topo do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário. Letícia, eu estou brincando muito com você hoje, eu prometo que eu só vou fazer hoje, tá bom? Mas vamos lá. Tudo bem. Qual é o órgão público mais elevado dentro da administração pública federal? A gente não tem. Desculpa se eu estou errada, mas a gente não tem uma hierarquia, né? Os três têm que ter igual poder. Calma, você não ouviu, calma, acalma o coração. Existem três poderes, segundo a nossa Constituição. Nós temos o poder executivo, legislativo e judiciário. Uhum. Na estrutura exclusiva do poder executivo, esquece o judiciário e legislativo agora, no executivo, na administração pública federal, qual é o órgão público que está aqui em cima? Chuta alguma coisa aí, fala um nome, não se preocupa não. Você foi pedir ajuda para os universitários? Não, é que minha internet está fraca. Eu vou chutar o presidente, mas eu confesso que eu estou um pouco nervosa. Você quase acertou. O presidente da República é uma pessoa física, que ele ocupa a posição de presidente dentro de um órgão chamado Presidência da República. Mas fica tranquilo. Quem administra, quem exerce a função da presidência é o presidente, então, metonimicamente, você está coberta de razão, meus parabéns. Que bom. Oi? Que bom. Qual é o pronome de tratamento para o presidente da República, qualquer que seja ele? Ixi. Se você tiver que conversar com o presidente da República, assim, o atual, tá? Não o anterior. Porque quando a pessoa sai, deixa de ser presidente da República, ela volta a ser... Ela perde os superpoderes. Então, você não tem mais que dar o pronome de tratamento para quem não é presidente da República. É senhor, senhora, você, etc. Uhum. Sim. Mas se você... Por exemplo, eu tenho alguns amigos no meu círculo de amizade que são juízes e são promotores. Se eu for na casa dele, num churrasco, comer uma pizza à noite, qual que é o pronome de tratamento que eu vou chamar a pessoa? Na casa dele você chama pelo nome, por você, é mais informal. O nome de tratamento vai ser você, mas eu preciso, sei lá, conversar com um amigo meu que é juiz criminal e eu, como advogado, vou lá pedir a soltura de um réu preso. Qual é o pronome de tratamento? De excelência. Exatamente, excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora. Excelente é uma palavra que significa o mais alto, né? Excelso, está no alto, está no topo. Então, o pronome de tratamento é excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora. Ainda que você não goste do presidente, ou ainda que você não gostasse da presidenta e presidentes anteriores, está lá no cargo, excelentíssimo senhor. Muito bem, porque está no mais alto cargo de um órgão independente. Qual é o pronome de tratamento? Vamos continuar. No Poder Legislativo, qual é o órgão público do Poder Legislativo mais alto que nós temos? Na administração, na União Federal.
Sinceramente, eu travei agora. Hã? Sinceramente, eu travei agora meu cérebro. Não, vamos lá. Se você for lá em Brasília e encontrar a Praça dos Três Poderes, você vai encontrar três estruturas lá, três prédios. Um que unifica o presidente da República, outro que fica outros dois poderes, né? Que você já deve adivinhar, são o poder legislativo e o poder judiciário. Certo. Que órgão público você acha que é o mais importante do poder legislativo federal? O Congresso Nacional? Muito bem. E o Congresso Nacional, que coisa doida, né? Vamos lembrar de biologia. Você conhece algum órgão do seu corpo humano que tenha órgãos dentro dele? Sim. Você tem algum órgão humano, algum órgão interno que dentro dele tenha outro órgão? A pele humana é considerado o maior órgão do corpo, certo? Sem dúvida, mas tem algum órgão dentro da pele? Eu não falei debaixo da pele. A pele é um órgão que a gente pode entender como um órgão externo, mas não um órgão exterior. E dentro da pele não há outros órgãos. Não. Existe algum órgão dentro do pulmão? Existe algum órgão dentro da vesícula biliar? Não, não existe. Cada órgão exerce a sua função. Mas no direito nós temos uma coisa doida, né? Nós temos o órgão, que é o Congresso Nacional, e dentro do Congresso Nacional nós temos outros dois órgãos. O Senado e a Câmara dos Deputados. Ai, eu tava tentando entender onde você tava querendo chegar, perguntando do meu órgão. Pois é, eu fico meio doido falando de umas bobagens aí, mas eu estou baseado apenas no Leviatã do Thomas Hobbes, tá? Não fui eu que dei essas ideias, não fui eu que comecei com isso, só estou continuando. Mas vamos lá, se você por acaso encontrar o Rodrigo Maia por aí, se você por acaso encontrar o Eduardo Bolsonaro por aí, se você encontrar o Tiririca por aí, e eles estiverem na condição de deputados, qual é o pronome de tratamento para essas pessoas? Continua Se você sendo encontrar Joyce Hasselman por aí, qual que é o pronome de tratamento? Continua sendo excelência? Porque eles são as pessoas que estão no mais alto posto desses órgãos superiores, a esses órgãos independentes. Por eles serem representantes do povo, mandatários que ocupam cargos legislativos elevados, eles são excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras. Sim. Não há nenhuma outra possibilidade de ser chamado. Claro que se você, por acaso, é amiga de um deputado, de um senador, e vai para a casa dele, você vai chamar de você, vai chamar pelo nome, vai chamar por um apelido, não tem problema nenhum. Mas quando ele estiver lá no gabinete, quando ele estiver lá na votação dele em Brasília, excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora, porque eles representam o povo e eles estão ali para exercer a função legislativa do órgão originário. E se você encontrar, por acaso, o Gilmar Mendes, se você encontrar o Lewandowski, o Alexandre de Moraes, como está na moda agora o Cássio Conká, né? Qual é o pronome de tratamento que você dá para aqueles ministros do Supremo Tribunal Federal? Continua sendo excelência. Mesmo que você não goste deles, eles são excelentíssimos senhores. O judiciário tem uma coisa interessante. Se você passar num concurso público para juiz de primeira instância, na vara judicial do Fórum Regional de Vila Mimosa, sabe qual é o pronome de tratamento que as pessoas vão usar para você? Excelente também, excelentíssimo. Exatamente. Todo juiz, ele tem como pronome de tratamento excelentíssimo senhor, não importa qual a posição no órgão que ele esteja, porque o judiciário ele possui uma função jurisdicional que é determinada pela Constituição em qualquer situação. Porém, administrativamente falando, eu tenho uma dúvida que eu não sei, tá? Se vocês puderem entrar no Google e responder para mim, eu agradeço. Eu não sei dizer para vocês se o órgão mais alto da estrutura do judiciário é o STF ou se é o Conselho Nacional de Justiça. Eu, se pudesse, assim, em termos administrativos, eu entendo que é o Conselho Nacional de Justiça, porque é o órgão que administra todo o poder judiciário. Então, assim, acima, em termos administrativos, em termos de organizar a estrutura, de pôr para funcionar a estrutura administrativa, o órgão superior do judiciário parece-me que é o Conselho Nacional de Justiça. Claro que o órgão superior, instância extraordinária de revisão das decisões dos julgados de todos os juízes, de todo o judiciário brasileiro, sem dúvida alguma é o STF. Mas em termos administrativos, parece-me que é o Conselho Nacional de Justiça. Mas isso é uma discussão para
para a gente não, assim, não é algo para nós nos preocuparmos numa graduação em Direito Administrativo. De qualquer forma, nós temos, eu vou voltar a compartilhar a tela. Letícia, eu ainda vou atrapalhar você mais um pouquinho, tá? Que bom, né? Se você quiser passar a procuração para alguém depois, eu começo a pegar no pé de outra pessoa, tá bom? Tá bom. Agora no chat um monte de gente assim, você não é louca de me colocar meu nome. Eu sou assim, pra salvar minha pele, eu sou. Bom, vamos lá. Olha só. São os órgãos independentes são originários da Constituição e representam os poderes de Estado. Vamos ficar, por enquanto, com os 3 poderes que todos conhecemos, né? O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. As suas funções políticas, elas já estão definidas anteriormente, e essas funções políticas são exercidas por seus membros, que são agentes políticos com mandato eletivo, no caso do presidente e dos membros do Congresso Nacional, só que eles são auxiliados por servidores, agentes administrativos, muitos deles cargos em comissão, a maioria deles cargos técnicos nomeados por concurso, após concurso público, que foram providos. Além destes 2 órgãos, o Legislativo e o Executivo, nós também temos no Judiciário agentes políticos que muitos deles não têm mandato eletivo. Não há eleição para juiz, tá bom? Uma coisa curiosa, no Brasil não há eleição para juiz, mas em alguns estados dos Estados Unidos, há eleição para juiz e há eleição para promotores públicos, tá bom? Não há problema nenhum. E na Justiça Federal norte-americana, os juízes são nomeados por indicação do presidente da República. Então, são estruturas diferentes de organização dos poderes e a forma como os poderes se organizam na tripartição de poderes e nos freios de contrapeso depende de cada local. No Brasil, em regra, os juízes são das instâncias inferiores, eles são aprovados por concurso público e nas instâncias superiores eles são indicados. A gente vai entender como que é o ato complexo de indicação de ministros para tribunais superiores. Mas também são chamados de órgãos primários e estão sujeitos aos controles constitucionais de um poder pelos outros. O que importa para se entender o órgão como independente não é só a sua competência originária, mas também o fato de seus agentes públicos serem políticos e não administrativos. Letícia, oi de novo. Quando você está fazendo uma prova de direito constitucional, ou qualquer uma prova que tem que usar a expressão Constituição de 88 ou Constituição da República, e você escreve, você tem que falar muitas vezes Constituição, Constituição, Constituição. Que outro nome você dá para a Constituição? Geralmente fica repetitivo mesmo, mas eu falo o topo da hierarquia do sistema de ordenamento jurídico. Você fala Carta Magna, né? Oi? Você fala Carta Magna. Eu vou dando uma variada mínima, mas geralmente fica Constituição. Tá bom. Você já ouviu a expressão carta política? Já. E usa, né? A gente usa bastante. Pois é, mas a Constituição é a fundação jurídica do país ou é a fundação política do país? Política. Hã? Agora você me pegou, pera. As duas coisas. O direito, ele é estruturado a partir de negociações políticas. É pela política que se fazem as leis. É pela política que se dão competências aos órgãos públicos para eles agirem na estrutura estatal. Se não tivermos uma Constituição e se não tivermos leis, nós não temos como organizar a vida social brasileira, porque é a partir da política que o direito nasce. A gente até pode pode até declarar que existem direitos anteriores ao Estado, e a gente vai ter aquelas discussões sobre direito natural, a gente vai voltar até para estudar, por exemplo, a história de... oh, meu Deus, eu estava lendo outro dia essa tragédia grega, meu Deus. Só porque eu estou gravando, eu consegui esquecer o nome de uma tragédia grega fantástica que acontece em Creta. A pessoa, acho que é... oh, meu Deus. O rei é deposto e não se permite que ele seja sepultado, e a filha ou a sobrinha acaba sepultando é antigo, né, não é? Antigo, né, exatamente, de Sófocles. E o rei havia determinado que todo aquele que desmerecesse o seu decreto seria morto também.
e ela fala que, em sua defesa, que ainda que aquilo fosse uma norma posta pelo rei, havia normas naturais anteriores e mais importantes que deveriam ser aplicadas. Isso tudo para discutir se nós temos direitos inerentes à nossa personalidade ou existem direitos naturalmente pré-existentes à ordem jurídica ou se é a partir da ordem jurídica que tudo acontece. Em Hobbes, até a religião é um ato estatal. Em Hobbes, antes do ato político de constituição do Estado, não existem direitos, não existe nem sociedade. Você utiliza a teoria que entender mais adequada para você, mas em termos estruturais do Estado, qualquer que seja ele, o direito ele é organizado a partir da declaração ou a partir da Constituição do Estado como tal. O que eu estou dizendo é que o direito, dentro da teoria do direito positivo, só existe após a política. É a política que faz o direito nascer. Por isso que a Constituição muitas vezes é chamada de carta política, e é também por isso que o Supremo Tribunal Federal, como órgão responsável pelo julgamento da aplicação da Constituição aos casos concretos, também é um tribunal mais político que jurídico. Ele é muito mais preocupado com a organização do Estado e a estruturação e o bom andamento das atividades estatais do que uma preocupação com o jurídico propriamente dito. As preocupações lá são muito mais políticas, são muito mais de organização do Estado. É muito mais um órgão voltado ao controle e organização das atividades políticas do que propriamente saber se os direitos devem ou não ser entendidos de um jeito ou de outro. Vocês já devem ter visto em direito constitucional, no controle concentrado de constitucionalidade, que muitas vezes o STF tem a prerrogativa de fazer modulação dos efeitos da decisão. Para quem lembra de uma expressão em latina, faça-se a justiça ainda que o mundo pereça, né? Fiat justitia et pereat mundus. Eu vou fazer justiça e ainda que isso destrua absolutamente todo o Estado. O STF, por ser um órgão de Estado, um órgão originário, ele tem que se preocupar com a manutenção da governabilidade. Ele não vai fazer justiça e acabar com o Estado brasileiro, porque isso acabaria tendo reflexos, consequências muito maiores do que resolver uma situação pontual de injustiça. Essas questões são muito mais políticas que jurídicas, e por isso que esses órgãos no topo da pirâmide acabam sendo entendidos como independentes. Eu vou continuar uma coisa interessante aqui. Letícia, você de novo, tá? Tá bom. Tadinha, ela... Eu prometo que eu não faço mais isso essa semana, tá bom? Tá bom. Okay. Letícia, vamos voltar aqui. Aqui nós temos uma estrutura do Poder Legislativo. Aqui nós temos aqui o Congresso Nacional mandando nessa estrutura aqui, cheio de servidores públicos aqui, ok? Perfeito. Essa estrutura aqui tem ao lado dele uma outra estrutura, que é do Poder Judiciário. A caneta não está funcionando. E aqui ao lado dele uma outra estrutura que é do Poder Legislativo. Uhum. Ok? Eu fiz as pirâmides diferentes aqui porque elas são diferentes. Pergunto para você, se por acaso o legislador, o Congresso Nacional, o presidente do Congresso Nacional, como é que o presidente da República pode mandar o presidente do Congresso Nacional fazer alguma coisa? Essa pergunta é difícil, né? Sim, mas óbvio, se eu fizesse uma pergunta fácil, eu fiz as fáceis e você acertou todas. Eu estou fazendo uma difícil para levantar um pouquinho o grau de dificuldade. Isso vai para o YouTube. Hã? Isso vai para o YouTube ainda. Fica tranquila, você está muito bem, eu só tenho elogios para fazer a seu respeito. Ai, obrigada. Então, não sei a resposta exata, mas... Vamos melhorar. Então, vou fazer uma pergunta antes. Qual é a chance do mais alto posto do comando do Exército, lá o general de brigada, o marechal de 4 estrelas, sei lá, mandar um almirante, que é o mais alto posto da Marinha, fazer alguma coisa? Eu acho que não tem, cada um tem sua função, não é? Muito bem. Qual é a chance de o seu vizinho mandar você fazer alguma coisa? Nenhuma. Não, ele até pode fazer. Que ele é síndico. Não, veja, olha que coisa legal. Assim, eu quando era, a respeito dessas estruturas sociais, quando eu era pequeno, e eu já fui criança, lá no meu bairro a gente fazia umas coisas que vocês não fazem aqui, né? Eu jogava bola no campinho, por incrível que pareça, mas eu jogava a bola porque eu levava a bola, né? Porque senão eu era ruim de bola, se eu não levasse a bola eu não conseguia jogar.
Eu brincava na rua, eu empinava pipa, tinha carrinho de rolimã, às vezes a gente subia em búfalo, na minha cidade, perto de onde eu morava, tinha búfalo para a gente, entre aspas, cavalgar os búfalos. E às vezes acontecia uma coisa interessante, né? Às vezes tinha criança brigando, às vezes tinha criança fazendo coisa errada. Eu, inclusive. E o que acontecia? Ah, uma vizinha qualquer via aquela situação, e isso aconteceu, eu me lembro claramente. A vizinha me pegou por baixo do braço, pegou o outro rapaz, menino que estava brigando comigo, eu com ele debaixo do braço, e nos levou. Ela levou o primeiro menino lá na casa dele, contou para a mãe dele o que estava acontecendo. Depois ela levou, não tinha mais nada para fazer essa vizinha, né? Ela me levou pelo braço até a minha casa e contou para minha mãe o que tinha acontecido. Gente, não houve, nem no meu caso, nem para o outro menino. Nas duas casas aconteceu a mesma coisa. Eu sou testemunha do que aconteceu na casa do menino e eu sou testemunha do que aconteceu na minha casa. A vizinha, nos dois lados, contou o que havia acontecido. Não houve direito à ampla defesa, contraditório. A minha mãe simplesmente ouviu o que aquela mulher falou, entendeu que era verdade, não perguntou se é isso mesmo e eu já entrei apanhando. Não sei se isso existe ainda, mas antigamente a gente apanhava por sílabas, né? Eu já falei que não era para brigar, né? Meu Deus, isso está gravando e vai para o YouTube. Eu vou editar essa parte. Voltando. A minha mãe simplesmente agradeceu aquela vizinha por ela ter interferido na minha vida privada. Imagina você hoje num condomínio fechado e ver duas crianças brigando. E você vai lá para apartar. As duas gritam: mãe, tem uma mulher aqui atrapalhando a nossa vida. Você não pode brigar, menino. A criança vai olhar para tua cara e falar assim: você não manda em mim. Você não manda em mim. Você não é meu pai, você não é minha mãe. Sai daqui, eu te processo. Está mais ou menos assim o mundo hoje. E a criança, infelizmente, está certa. Nós não temos a prerrogativa, nós não temos o direito de interferir na vida dos outros. Claro que é relatividade, tá? Se por acaso você mora numa casa e você ouve o seu vizinho, o ruído que dá a entender que uma pessoa está sendo espancada por outra lá dentro, você tem o dever de avisar as autoridades para que haja coibição daquela situação, mas por muito tempo a gente entendia, e infelizmente a gente entende, que você não tem o direito de interferir na vida dos outros, porque a vida dos outros é dos outros e não sua. Uhum. Porém, no direito público, nós temos uma estrutura um pouquinho diferente, mas, em regra, a brincadeira sempre foi essa. Se você está numa estrutura hierárquica, o chefe dessa estrutura hierárquica manda em todo mundo debaixo dele. Só que se você tiver uma estrutura hierárquica aqui, e aqui em cima tiver um general ou tiver o presidente da República, qual é a possibilidade desse general ou presidente da República mandar numa estrutura análoga à dele, mas que está aqui do lado? Não pode. Poder até pode, mas não vai, assim, não vai gerar efeito nenhum. Uhum. Vamos utilizar uma situação aqui em Campinas. Há várias secretarias de município. Tem a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Meio Ambiente. Qual é a chance do secretário de Meio Ambiente chegar na Secretaria de Assuntos Jurídicos e mandar o secretário ou qualquer pessoa dessa Secretaria de Assuntos Jurídicos fazer algo que ele quer que seja feito? Nenhuma ainda. Exatamente. E qual é a resposta? Não, quem está numa estrutura não manda na outra estrutura. Uhum. Ok? Mas quem está numa estrutura, dependendo da posição em que você está dentro da estrutura, você manda em todo mundo abaixo de você. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Poder hierárquico. Ok. Então, a resposta é, eu queria que você então me respondesse, qual é a chance do presidente da República mandar o presidente do Congresso Nacional fazer alguma coisa? Nenhuma. Qual é a chance do Gilmar Mendes, não Gilmar Mendes agora, desculpa, qual é a chance do presidente do STF, o Luiz Fux, mandar o presidente da República fazer alguma coisa? Nenhuma. E assim, veja, não tem, porque simplesmente eles são excelentíssimos senhores e eles mandam na estrutura deles, eles não mandam na estrutura dos outros, perfeito? Perfeito. Ótimo. Por isso que eles chamam órgãos independentes, porque eles estão lá no alto e não há recurso hierárquico. Se por acaso você estiver dentro de uma estrutura, de qualquer um dos três poderes, e você tiver um problema administrativo no judiciário, com o Luiz Fux, ou se você estiver no Tribunal de Justiça de São Paulo, porque aqui a gente está falando de federação, né? Então o Estado de São Paulo. Aliás, qual é a chance do presidente do STF mandar no presidente do Tribunal de Justiça do seu estado?
Continua sendo nenhum? Por quê? Vai pela mesma premissa, que são órgãos diferentes, Não, veja, não é que são órgãos diferentes, eles pertencem a pessoas jurídicas diferentes. Isso. O STF está vinculado à União Federal. O Tribunal de Justiça do seu estado está vinculado ao estado ao qual você pertence. Aqui no estado de São Paulo, o mais alto posto do Poder Judiciário é o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça é o mais alto posto do estado de São Paulo, que é uma entidade da federação autônoma e independente. Ela não tem nenhuma relação de hierarquia com a União Federal. Vou fazer uma outra pergunta também em termos de pacto federativo. Qual é a chance do governador do estado de São Paulo mandar no prefeito de Campinas? Exatamente, Letícia, nenhuma. Muito bem. E por que nenhuma? Porque o município de Campinas é uma pessoa política distinta da pessoa política do governo do estado de São Paulo. E como são pessoas diferentes, são pessoas distintas, uma não tem como mandar na outra. Ok? Claro que pela Constituição e pelas leis federais e estaduais, todos os estados e todos os poderes eles devem agir de maneira a permitir a harmonia e a organização eficiente dos trabalhos, de modo que as coisas possam andar e possam funcionar da melhor maneira possível. Então, existem leis que determinam a distribuição de recursos orçamentários, existem leis que determinam o direcionamento de atividades, de modo que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente possa fazer atuações conjuntas com o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ou seja, eles vão atuar, ou eles deveriam atuar de maneira concertada, organizada, para que as finalidades públicas possam ser atingidas da melhor maneira possível, da maneira mais rápida possível. Mas um não manda no outro, não tem como mandar o outro fazer alguma coisa que ele queira. Mas as pessoas políticas, ou qualquer pessoa em órgão público, ela tem o dever de cumprir a Constituição e fazer cumprir a Constituição. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Ou seja, o presidente da República, quer ele queira, quer ele não queira, o Congresso Nacional, os membros lá, quer eles tenham vontade ou não de fazer o que está na Constituição ou nas leis, eles devem exercer as suas funções, eles devem funcionar conforme a Constituição e a lei manda que eles façam. Vamos imaginar que nós estamos numa situação em que... Eu vou dar um exemplo completamente fora de propósito agora. Letícia, será que mais alguém além de você está prestando atenção? Espero que sim. Você tem alguém que você gostaria de que te ajudasse, só para chamar outra pessoa? Não, eu não quero perder a amizade nesses momentos, sabe? Isso é que é parça, você está de parabéns. Eu me voluntario. Chegou um parça. Esse parça é gente boa. Gostei. Quem que é? José Vitor. Obrigada. José Vitor, você não sabe como a Letícia está grata pela sua presença. Muito mais aliviada. Vamos lá. Mas olha, você está mandando muito bem, viu? Estou muito satisfeito com as suas respostas. Vamos lá. Vamos imaginar, eu vou dar um exemplo completamente fora de propósito, tá? Isso não existe, que eu vou contar para vocês. Vamos imaginar que num país fictício chamado Brasil, tem uma seguinte estrutura. Para você fazer uma citação de um réu que mora no exterior, você tem que mandar uma carta rogatória. Até aí tudo bem. E o procedimento agora fictício que eu vou sugerir para vocês é que para que haja a citação é feita pelo ministro das Relações Exteriores. Ou seja, o Poder Judiciário manda um ofício, manda entre aspas, uma cartinha para o ministro das Relações Exteriores, dizendo assim: caro chanceler, nós temos que fazer a citação de uma pessoa nos Estados Unidos, então nós pedimos ao seu ministério que use a sua estrutura de chancelaria, de diplomacia, para ir até aquele país e fazer a citação para nós. Não é assim que funciona, tá, gente? Eu estou dando um exemplo bobinho. E aí o ministro das Relações Exteriores recebe a sua carta de citação, sua carta rogatória, e ele vê que a pessoa a ser citada é um amigão dele. O que ele faz? Ele pega aquela carta rogatória e engaveta. Alguns meses depois, o autor daquele processo não recebe notícia nenhuma e chega para o judiciário: olha, judiciário, citou o meu réu? Pera um pouquinho, nós vamos ver o que aconteceu. Aí ele vai até o Poder Executivo,
e fala o seguinte: ô ministro, eu quero saber o que aconteceu com a citação. E o ministro não fala nada, ou o ministro fala o seguinte: você não manda em mim, eu não vou fazer nada que você está me mandando. Eu não vou cumprir essa tua ordem. Como fazer para que esse ministro das Relações Exteriores realize a função normativa que é atribuída a ele de realizar a citação? Vitor, já que você chegou aí, você quer tentar responder? Pois não? Eu entendi o caso, mas você pode repetir a pergunta, por favor? Vamos lá. Como é que você, autor da ação que precisa citar o réu, como é que você faz para o ministro cumprir a função constitucional, a função legal dele, o dever jurídico dele de fazer a citação? Quais as possibilidades jurídicas do ministro trabalhar? Possibilidade jurídica. A Letícia foi tomar uma água com açúcar, mas ela está ouvindo ainda. Eu acredito que por uma intimação, não? Uma intimação, ele vai virar réu no processo? Ah, não, perdão. Confundi. Perdão. É que eu tô com coisa de processo na cabeça ainda. Não, beleza, sempre bom. Eu vou fazer umas perguntas para você. Tem jeito de você, como pessoa, assim, você como cidadão, como o advogado do cidadão, exigir que ele cumpra a função dele? Você pode ir lá e falar assim: ó, começa a trabalhar aí, seu sem vergonha? Acredito que não. Não. Sem chance. Quem pode mandar no ministro das Relações Exteriores e falar assim: faz isso logo aí, ô rapaz? Presidente da República? Exatamente. O único chefe que o ministro tem é o presidente da República. E se você, por acaso, é do judiciário e vai lá assim: ó, você não cumpriu ainda, está na hora de você cumprir, vai logo. Ele pode simplesmente falar o seguinte para você: você não manda em mim, eu não vou fazer isso. Ele está sendo extremamente teimoso, está sendo realmente muito... Qual é o, assim, administrativamente, como é que você consegue fazer aquele ministro realizar a função dele? Administrativamente você não consegue, porque a única pessoa que poderia fazer isso é o presidente. Mas você não tem uma estrutura assim... E vamos imaginar o seguinte, vai? O cara que tem que ser citado não é só parceiro do ministro, é parceiro do presidente. Então você entra com um requerimento administrativo lá no Ministério das Relações Exteriores, e esse requerimento administrativamente chega até o presidente da República. E o presidente fala assim: não vou fazer nada não. Gostei da atitude do meu ministro, tá tudo certo. Como é que você faz para o seu processo judicial começar finalmente? Você não consegue administrativamente fazer andar. Qual que é o único jeito que você tem? Acredito que chegando até um tribunal superior para... Muito bem, você vai judicializar. Perfeito. Para relatar uma improbidade administrativa, suponho. Não, beleza, mas de qualquer forma o que você quer, na verdade, é que algo seja feito, certo? Você não está preocupado com a improbidade administrativa, você não está preocupado com os caras falando... O que você quer é a citação da sua... O judiciário só quer que funcione a administração, ok? Como é que o judiciário, que não consegue fazer a função dele, porque o Poder Executivo está impedindo, como é que ele pode agir para exigir que a coisa aconteça? Não dá para dar uma ordem administrativa porque essa pessoa está em outra. Se por acaso quem tivesse que fazer a citação fosse alguém do judiciário, alguém no alto do judiciário mandaria o subordinado fazer e estaria resolvido. Isso é o famoso recurso hierárquico. Mas não existe recurso hierárquico entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Não tem como o judiciário administrativamente mandar em alguém do poder executivo. E vice-versa. Como é que se faz numa situação dessa? Agora, já que eu fiz a estrutura, como vocês entenderam o exemplo, eu vou dar um exemplo agora real, ok? Vamos imaginar o seguinte, vamos entender o seguinte. No Brasil, o artigo 165 da Constituição talvez seja um dos mais importantes,
porque determina a forma pela qual o dinheiro que está no Tesouro, ou seja, o dinheiro arrecadado dos impostos, vai ser administrado ao longo do ano pelo Poder Executivo. Todo ano, o Poder Executivo apresenta um projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional, que deve votar esse projeto e, por meio dessa votação, autoriza o Poder Executivo a realizar os gastos orçamentários necessários para administrar a sua atividade ao longo do ano. Nós aqui nós estamos numa situação complicada porque o Congresso Nacional não conseguiu, até onde eu estava acompanhando, não havia conseguido votar o orçamento para esse ano e nós já acabou um trimestre e nós não tivemos ainda a aprovação da lei orçamentária e sem orçamento aprovado, o Poder Executivo não tem como usar o dinheiro. Sem aprovação do orçamento não há como usar o dinheiro. Para evitar problemas administrativos, enquanto não houver a votação do orçamento do ano atual, o Executivo pode usar os recursos mais ou menos exatamente como estavam previstos no ano anterior. Então, ele consegue ainda se organizar. Mas se isso continuar indefinidamente, nós temos um problema nós vamos ter um problema de lockdown do Poder Executivo. Tem que tomar cuidado com isso, porque sem orçamento previsto e aprovado, o Poder Executivo não consegue fazer nada, não consegue pagar servidor, não consegue pagar as contas, não consegue distribuir nem vacina no médio prazo. Mas vamos imaginar a seguinte situação: o Congresso Nacional se recusa a votar o orçamento. E o Poder Executivo só pode gastar dinheiro depois de aprovada a lei do orçamento. E, sei lá, o Poder Executivo fica refém do Legislativo. Enquanto o Legislativo não aprovar o orçamento, o Executivo não pode atuar. José Vitor, pergunta para você: como o Congresso Nacional pode forçar como o presidente da República pode forçar o Congresso Nacional a votar a lei do orçamento? Eu acredito que, de novo, recorrendo ao Poder Judiciário, não? Beleza, vamos lá. Ação judicial. Quem é o autor da ação? A União. Quem é o réu? A própria Câmara dos Deputados. Peraí. Tudo bem, concordo que o autor tem que ser uma pessoa jurídica. Então, se acertou, o autor é a União, porque a União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Uhum. Agora, o réu, você vai dizer para mim que o réu não é uma pessoa jurídica, o réu vai ser um órgão? Entendo. O órgão é um ente despersonalizado. Como é que você vai ajuizar uma ação em face de alguém que não é uma pessoa jurídica? Falha minha. Não, beleza, fica tranquilo. Quem é o réu? Exatamente, a União Federal. Quem vai julgar? A União Federal também. Então nós temos uma situação terrível que nem Freud explica, né? A União Federal, por ser o advogado da União Federal, ajuiza uma ação em face da União Federal e pede à União Federal que julgue. Faz sentido? Nenhum, né? A Letícia está um pouquinho mais tranquila agora, Zé Vitor, mas toda essa conversa aqui foi para chegar neste momento absurdo da aula. Foi para ver que não há possibilidade de utilizar o processo para organizar uma situação como essa. E para evitar que, como não há possibilidade de, dentro da mesma pessoa jurídica, um órgão brigar com o outro judicialmente, criou-se uma possibilidade extravagante de resolver isso judiciariamente. Mas veja, eu precisava que vocês constatassem isso nessa aula, por meio desses exemplos absurdos, para ver que não é possível que um poder ajuize a ação em face do outro, porque eles fazem parte da mesma pessoa jurídica. É a mesma coisa, assim, levando para a analogia do corpo humano, não dá para o coração entrar com uma ação contra o pulmão para ser julgado pelo cérebro. Assim, eles são independentes, eles não têm como um brigar com o outro, porque eles fazem parte da mesma estrutura, da mesma pessoa jurídica. Porém, por força de ser pessoas políticas e por terem tripartição de poderes, eles possuem 3 estruturas hierárquicas. E uma estrutura hierárquica não tem como mandar na outra estrutura. Porém, é sempre possível requerer ao judiciário que determine, não que o poder executivo ou o poder legislativo, eles têm que cumprir a vontade ou a ordem da outra estrutura de poder, mas que se requer sempre que, olha, eu estou realizando as minhas funções,
Mas como para realizar minha função eu preciso da participação e do exercício das funções do outro, eu preciso que ele faça a parte dele. E toda vez que a parte dele não é feita, isso atrapalha a realização das minhas atividades, eu como órgão superior, eu como órgão independente, eu adquiro, segundo jurisprudência e doutrina, o que se convencionou chamar de capacidade judiciária do órgão público. O órgão público independente, ele adquire, não capacidade jurídica, não, ele não é uma pessoa jurídica, mas ele adquire personalidade judiciária exclusivamente para exigir do outro órgão independente que exerça suas funções e, exercendo suas funções, eu possa realizar as minhas. Toda vez que o outro órgão impedir com sua inércia que eu realize as minhas funções, eu adquiro, como órgão independente, capacidade judiciária ou personalidade judiciária, desculpa, para exigir juridicamente, judicialmente, que aquele órgão exerça as funções. O Poder Judiciário vai ser chamado para não dizer, olha, você está errado, mas simplesmente para dizer exatamente como é o juiz no caso de mandado de segurança. Você cometeu uma ilegalidade e, a partir deste momento, você deve realizar as suas funções tal como definido na lei ou na Constituição. Existe uma ação judicial, e nessa ação judicial ela é movida pelo órgão, em face do outro órgão também, exclusivamente nessa situação específica. Você tinha que cumprir a tua função constitucional, você tinha que cumprir a sua função legal. Por não cumprir, você impede que eu faça as minhas funções. Então, esta ordem judicial é para que você realize a tua função ou que a sua função seja declarada juridicamente realizada para que a gente possa dar andamento. É claro que, muitas das vezes, a situação é política, tem uma discricionariedade política enorme e o judiciário não teria como resolver uma situação dessa. E tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o judiciário é chamado para resolver questões políticas que não deveria passar pelo judiciário. Mas nós estamos acompanhando aí muitas situações dos últimos tempos no Brasil em que o judiciário acaba sendo o foro de decisão que substitui as decisões políticas. Quer dizer, em vez do Congresso Nacional decidir as coisas estão sendo decididas por decisões monocráticas de ministros que nem eleitos foram para exercer as suas funções. É uma questão política bem interessante, é uma questão de ciência política, questão de direito constitucional que vale a pena discutir, mas que, para efeitos da aula de direito administrativo, não importam tanto assim. O que eu quero que vocês entendam na aula de hoje é basicamente o seguinte: nós temos órgãos independentes na estrutura orgânica do Estado. Esses órgãos independentes, eles representam os poderes constituídos, os poderes políticos, em regra, executivo, legislativo e judiciário. Esses três poderes possuem estruturas hierárquicas próprias. Uma estrutura não tem como mandar na outra estrutura, ninguém de um poder pode mandar no outro poder. Eles, por serem harmônicos, eles precisam atuar de maneira conjunta, de maneira concertada. E toda vez que houver uma crise institucional, toda vez que a ação ou omissão de um poder impede que os outros poderes ou outro poder realize as suas funções, nós estamos numa situação em que é possível exigir judicialmente que aquele poder que deveria agir de um jeito e não age, ou que deveria parar de agir do jeito que está fazendo, que judiciariamente ele seja coibido dessa ação não concertada, não organizada e volte à situação de normalidade institucional. Zé Vitor, Letícia, eu me fiz entender? Vocês conseguiram acompanhar? Sim, ficou claro. Claro, sim, professor. Não vou pedir para vocês, então, repetirem. Brincadeira, está tudo certo. Isso simetricamente se reflete nos estados. O estado de São Paulo, como qualquer um dos 27 estados da federação, possui judiciário, legislativo e executivo. No estado de São Paulo, nós temos o governador, nós temos o presidente da Assembleia Legislativa e nós temos o presidente do Tribunal de Justiça. Um não manda no outro. Não há como um mandar o outro fazer alguma coisa. E é claro que pode acontecer da Assembleia Legislativa não aprovar o orçamento do governo e isso isso acabar indo parar no judiciário para, de alguma forma, ele resolver judiciariamente um problema político. E, às vezes, assim, quase sempre, é difícil achar uma solução jurídica para um problema que é político. Em regra,
a discussão da personalidade judiciária acontece justamente na questão orçamentária. O presidente, o governador ou o prefeito precisa da aprovação do orçamento, o legislativo não cumpre o dever de aprovar o orçamento ou de conceder vetos, ou seja, não aprova a lei orçamentária, e o judiciário é chamado para socorrer a situação. Mas é possível, teoricamente, imaginar situações em que o judiciário precisa que o legislativo faça alguma coisa, o judiciário precisa que o presidente da República, o executivo faça alguma coisa e ele não faz. Aí a minha pergunta, o judiciário pode entrar na justiça para exigir que o outro poder faça alguma coisa? O que vocês acham? Existiria uma capacidade judiciária, do poder judiciário, para ele cobrar alguma coisa dos outros poderes? Resposta deste professor para vocês, eu não sei. Se eu pudesse arriscar, se vocês quiserem perguntar isso para professores de processo ou de direito constitucional, fiquem à vontade, vai ser muito interessante ouvir outras respostas. E outra, né? Vamos imaginar que o STF tem que ajuizar, vamos dizer que existe a possibilidade de o STF ter uma personalidade judiciária e entrar com uma ação em face do presidente da República. José Vitor, quem vai ser o judiciário, quem vai ser o julgador dessa ação? O próprio STF? O STF é autor e o STF é juiz? Um professor aqui da PUC de processo, a quem eu tenho que tem uma reputação muito alta, ele deu uma resposta que me agradou muito. Ele falou assim, olha, nesse caso teria que ser o STJ. Mas ainda que seja o STJ, ainda que não seja o mesmo órgão judiciário, será que não haveria um corporativismo do juiz ou do ministro que vai julgar em atender ao órgão do judiciário? Particularmente, me parece, e eu não tenho a resposta certa, essa resposta desse professor de processo me agradou bastante, embora eu não concorde com ela, e talvez até seja a resposta mais acertada. Eu, particularmente, vou na teoria da tripartição dos poderes. Quando dois poderes estiverem em briga, o julgador, quem vai exercer a função de julgador desse conflito, deveria necessariamente ser o terceiro. Vamos imaginar que, está na moda agora, vamos imaginar que haja o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem tem que julgar esse impeachment? Seria o próprio Supremo Tribunal Federal? Não faz sentido que o julgador julgue. Se houver uma discussão entre judiciário e legislativo, eu particularmente entendo que o julgador deveria ser o presidente da República. Se houver uma discussão entre o judiciário e o presidente da República, o julgador deveria ser o legislativo, segundo a teoria da tripartição dos poderes. Mas, como eu disse agora há pouco, isso é apenas um chute bem, como eu vou dizer assim, é um chute bem fundamentado, mas eu não sei a resposta. Eu não vou exigir de vocês a resposta, mas fica aí a questão para vocês. Tudo bem? Pois não, José Vitor? Não, eu só ia acrescentar que eu acho que a versão que você falou é a mais correta, na minha opinião, porque mesmo sendo órgãos diferentes, o STJ ainda tem a chance de ter a parcialidade dele para o lado do STF. Então, acredito que tenha que ser o outro poder da tripartição a julgar nesse caso. E tem que tomar cuidado também, sabe por que eu digo? Eu também me parece mais legal, o mais adequado, Vitor, mas e se por acaso o presidente for do mesmo partido do presidente do Congresso Nacional? Se os dois forem parça, assim, estiverem coalizão, os dois estão juntos há 20 anos na política, etc. Quer dizer, existem outras formas de organização social que não são apenas as institucionais. Existem outras coisas por trás que podem acabar direcionando tudo isso. Então, eu realmente não sei a resposta. A gente tem esses best guesses, né? Mas eu realmente eu nunca me aprofundei nisso, não é minha área de pesquisa, mas é uma coisa que eu ainda pretendo fazer. Bom, é um tema à procura de autor. E, bom, nós temos que, já que estamos falando aqui de teoria dos órgãos e classificação dos órgãos independentes, e os órgãos são originários, e os órgãos têm lá pessoas excelentes no alto, e são pessoas que são órgãos que não têm subordinação de outro órgão, eu queria falar de mais algumas coisas para vocês. Vocês já ouviram falar do Ministério Público? Acho que já, né? Letícia, oi de novo. Qual é o pronome de tratamento que você deve usar para falar com o promotor de justiça? Excelência. Excelência. E o promotor, ele está vinculado a qual dos três poderes? O judiciário. O MP, ele pertence ao executivo, ao legislativo ou ao judiciário?
Judiciário. Não. Não. Tá vendo? Fico nervosa quando você me chama. Legislativo? Perdão. Vitor, você consegue imaginar o MP vinculado a algum dos três poderes? Não, é isso mesmo, você concordou com a Letícia. Não dá para vincular o MP a nenhum dos órgãos, porque ele é um órgão. A função do MP é uma função muito nobre na República. Eles têm uma função de fiscalização da lei, eles têm uma função de verificação da legalidade das atribuições de todos os outros órgãos públicos, principalmente dos órgãos superiores. O MP, ele exerce no direito moderno, na estrutura jurídica moderna, uma quarta estrutura hierárquica dentro da República. Nós temos, em que pese os três poderes políticos eles terem as funções fundamentais do Estado, ou seja, os três poderes políticos exercerem, e o MP não julga, o MP não legisla e o MP não administra. Ele não pertence a nenhum desses três poderes. Pô, mas o que ele faz? Ele controla a legalidade dos poderes. Ele é um órgão de fiscalização, ele é um órgão de monitoramento. Ele é o fiscal que vê se todos os órgãos estão agindo de maneira adequada. A Procuradoria da República funciona para, ora, verificar se o presidente faz as coisas direito, se não, pode ajuizar crime de responsabilidade contra ele. Quem detém a prerrogativa de fazer isso contra o presidente da República é o Procurador-Geral da República, e isso acaba sendo simétrico nos estados, certo? De modo que o MP, o Ministério Público, é uma organização, um organismo de Estado independente dos três poderes. Ele não se subordina ao Judiciário, não se subordina ao Executivo e não se subordina ao Legislativo. Ele está à parte, ele não está acima, ele está ao lado, porque se ele estivesse acima, haveria a possibilidade dele mandar no presidente, mandar no Congresso Nacional, mandar no Judiciário. Ele não faz isso. A função dele é requerer ou fiscalizar e monitorar o bom andamento da tripartição de poderes. E o MP é também, veja, vocês podem perceber por chamar os promotores de excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, eles fazem parte de um quarto órgão independente. Ele não faz parte do jogo da tripartição dos poderes, mas ele, de alguma forma, exerce controle de legalidade sobre os atos dos outros três órgãos. Então, nós temos na estrutura jurídico-normativa brasileira um órgão independente chamado Ministério Público. E tem um problema muito sério aqui do Ministério Público, porque ele é um órgão transfederativo. Ele está presente na União, mas também é o mesmo órgão, né? Nós temos o princípio da unidade do Ministério Público, mas nós temos divisões funcionais dentro do MP em Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Tribunal de Contas, mas é o mesmo órgão com as mesmas funções institucionais, embora ele se estabeleça de maneira diferenciada em cada uma das instâncias federativas. Não, mas eu queria que vocês percebessem isso. Além dos três poderes, além das três estruturas hierárquicas do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, nós temos uma quarta estrutura, que é a do Ministério Público. E, Letícia, se eu contar para você que nós temos uma quinta estrutura hierárquica, um quinto órgão independente, você acreditaria em mim? Acredito. Poxa, muito obrigado pela... E qual seria esse outro órgão? Você faz ideia? Não. Nem faz ideia? Vitor, você faz ideia? Tô do lado da Letícia nessa, não tem ideia nenhuma. Beleza, eu acho que está lá no artigo 170, 172 da Constituição. Eu estou gravando, eu estou cometendo o despautério de falar o artigo e não lembrar de memória, mas lá na Constituição nós temos a previsão de um outro órgão independente chamado Tribunal de Contas. Embora seja apresentado como um órgão auxiliar ao Poder Legislativo, nós temos lá os excelentíssimos senhores conselheiros do Tribunal de Contas, que são excelentíssimos senhores e que não estão subordinados ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional não manda neles. Eles não têm chefe. Eles não têm chefe em nenhum outro poder. E esse Tribunal de Contas, ele tem por função o controle da execução orçamentária
dos poderes. Então, veja, até o Ministério Público, por ser um órgão independente, possui orçamento próprio. E se por acaso esse orçamento, que é feito com dinheiro público, não for executado corretamente segundo a lei, o Tribunal de Contas tem a prerrogativa de controlar as contas, de julgar as contas, rejeitar as contas, entender que as contas não puderam ser aprovadas por força de alguma ilegalidade e exigir que haja a devolução do valor e a instauração de ação de improbidade administrativa em face daquela pessoa que fez malversação do dinheiro público. O Tribunal de Contas tem essa prerrogativa em relação a absolutamente todos os poderes, mas principalmente o orçamento maior, que é o orçamento do Poder Executivo. Os excelentíssimos senhores do Tribunal de Contas também podem ser entendidos como os mais altos servidores públicos dentro do escalão de uma estrutura hierárquica que está ao lado das estruturas dos três poderes e do Ministério Público. Nos estados, nós também temos a estrutura dos tribunais de contas estaduais, que exercem simetricamente a função do Tribunal de Contas da União. Aliás, houve um dos trabalhos avaliativos que eu apresentei para vocês, 1 ou 2, eu sugeri que vocês fizessem um estudo a partir de julgados de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado ou da União. Está aí mais um órgão independente que é criado constitucionalmente, ele é originário da Constituição e exerce funções previstas no ordenamento jurídico de maneira independente em relação aos outros órgãos. Zé Vitor, se eu te falar que tem mais um órgão independente na Constituição brasileira, você acredita em mim? 100%. Beleza. Qual seria esse? Você consegue imaginar? Não. Beleza. Nós estamos falando de um órgão que acaba sendo o patinho feio dos órgãos independentes, porque até aqui nós falamos de órgãos que exercem um poder estatal muito forte. Até agora, esses 5 órgãos públicos que eu falei para vocês, eles exercem uma função institucional e estatal muito forte. Poder executivo, legislativo e judiciário, óbvio a função de tripartição de poderes, ou seja, toda a organização política está concentrada nesses 3 órgãos. Nós temos o Ministério Público, que exerce uma função política muito grande de controle de legalidade, ou seja, ele consegue participar efetivamente do jogo político nacional, ou do jogo político da federação. Nós temos um Tribunal de Contas que efetivamente tem um poder incrível, porque afinal de contas, se ele identificar que qualquer órgão exerceu de maneira inadequada o uso do dinheiro público, ele pode causar um estrago muito grande nas expectativas das pessoas que atuaram na malversação desse recurso público, ou seja, ele tem uma força, ele tem, como diria o Bourdieu, ele tem um capital político muito grande e atua na área política, na arena política de maneira muito forte, mas nós temos um 6º órgão independente, que também lá nós temos pessoas que são tratadas pelo pronome de tratamento excelentíssimo senhor, excelentíssima senhora, mas cuja função não é bem de organizar o Estado, mas de prover assistência jurídica a quem não tem condições de arcar com tais custos. Nós estamos falando da Defensoria Pública. Os defensores públicos, eles são integrados a uma estrutura hierárquica independente. Antes da Constituição de 88 e até pouco tempo atrás, pela Lei Orgânica do Estado de São Paulo, a Defensoria Pública era entendida como uma estrutura interna ao Poder Executivo. Exatamente como antes de 88, o Ministério Público era entendido como algo interno dentro do Poder Executivo. Desde 88, no Brasil, o Ministério Público não pode ser entendido como subordinado ao Poder Executivo ou subordinado a qualquer outro poder. O Ministério Público é totalmente independente, assim como a Defensoria Pública também é independente. A Defensoria Pública não se submete a ordens de hierarquia de nenhum poder, seja na União, seja nos estados ou no Distrito Federal. A Defensoria Pública também é um órgão independente. No caso da Defensoria Pública da União, ela é originária na Constituição. No caso da Constituição do Estado de São Paulo, se tornou independente após a Constituição de São Paulo, mas a sua estrutura hierárquica, ela está ao lado da estrutura hierárquica dos outros órgãos independentes. Ela possui uma estrutura hierárquica própria, ela possui uma estrutura que recebe orçamento
para que suas atividades possam ser exercidas, mas o excelentíssimo senhor defensor público não se subordina a ordens, não se subordina ao poder hierárquico de absolutamente nenhum outro órgão além do órgão da Defensoria Pública. E com isso nós encerramos a classe dos órgãos independentes na República Federativa do Brasil. Letícia, você gostaria de fazer alguma consideração? Zé Vitor, você gostaria de fazer alguma consideração? Eu não, já falei demais por hoje. Vitor? Igualmente. Ok. Com isso, então, estamos encerrados. Você, Letícia, Vitor, meus parabéns, vocês são bacharéis em órgão independente. Eu tenho certeza que essa aula será inesquecível. Ah, será? Espero que não haja pesadelos com ela, mas eu agradeço muito a gentileza do diálogo da Letícia e da participação voluntária do Vitor. Aliás, Letícia, muito obrigado por ter se voluntariado também, viu? Mas eu agradeço, professor, você deixou mais leve. Não brigou comigo quando eu errei. Mas eu não estou aqui para brigar. Jamais eu faria isso. Gente, pelo horário, eu acho que não dá para a gente continuar os órgãos. Eu prefiro continuar essa aula quando nós tivermos um tempo maior na quinta-feira. Eu não sei, eu estava com vontade de assim, falar com mais outras pessoas também. Estou com uma saudade da Marcela, mas só falar isso, a rede da Marcela cai. Então eu tenho que tomar cuidado com essas coisas. Obrigado, Letícia, por tua rede não ter caído. Obrigado, Vitor, por sua rede não ter caído. Eu encerro a aula neste momento. Marcela, eu ainda vou pegar você para fazer perguntas, viu? Fica tranquilo. Eu agradeço a presença de todos, eu vou encerrar a gravação a partir de agora. Muito obrigado a todos e até na quinta-feira, gente. Obrigado.